Olá, você acompanha a partir de agora o resumo da 31ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 3 de outubro de 2018. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai acompanhar com a gente quais foram os projetos e os trabalhos apresentados na sessão ordinária. Vamos falar primeiro dos trabalhos que foram apresentados na sessão ordinária. Foram apresentados 7 pedidos de informação, 5 requerimentos, 14 moções, 42 indicações e 3 projetos que foram votados na ordem do dia. Antes de falar sobre os projetos, a gente vai falar um pouco sobre a Tribuna Livre, que foi usada pelo coronel Roberto Coimbra do Prado, que é o presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Jacareí, que falou sobre o Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado de Jacareí. Foi isso mesmo, Márcio? Pois é, Rodrigo, o Roberto veio até a tribuna, falou a respeito deste plano diretor, que para ele este plano diretor que vai chegar na Câmara, que é de autoria do prefeito Isaías, ainda não é de fato um plano diretor. Ele entende plano diretor de uma outra forma, ele até trouxe como Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Jacareí, ou seja, ele não trata só da área urbana territorial das zonas, e sim também da segurança pública e de todo um punhado de questões que ele trouxe para cá. Inclusive ele trouxe um projeto pronto, um rascunho, uma minuta disso, e propôs para que os vereadores levantassem o projeto dele, levassem o projeto dele ao executivo e tentassem de alguma forma implementar para que esse plano diretor fosse feito. Mas de uma certa forma, mais um palpite que ele tenta colocar, um plano diretor bastante interessante, inclusive com diversas questões de segurança pública, inclusive falando a respeito da greve dos caminhoneiros, Ele até citou um exemplo dizendo que na greve dos caminhoneiros de Jacareí não tinha de fato um plano B, caso ocorresse algum desastre, alguma coisa muito mais séria. Então foi um pouco disso, foram mais de 15 minutos falando a respeito deste assunto, inclusive as pessoas podem conferir diretamente no site do YouTube da TV Câmara Jacareí. Rodrigo. A gente teve também nessa 31ª sessão ordinária uma sessão solene sobre as pessoas que são voluntárias e que têm ONGs de proteção animal. Foi uma pessoa homenageada, né? Isso, quem foi homenageada foi a Fátima Ramos, ela que é bastante conhecida aqui em Jacareí por cuidar de gatos, de cachorros também, mas muito mais de gatos. Ela criou e ela mantém atualmente o chamado Cheirinho de Miau, que é o abrigo para gatos que ela possui, que nesse momento tem aproximadamente 150 gatos, ou seja, ela veio até aqui, falou um pouco a respeito das dificuldades, agradeceu essa homenagem que é feita anualmente para as pessoas de Jacareí, Ano passado, inclusive, foi o Cantinho da Cesse, esse ano está sendo o Cheirinho de Miau, ou seja, é uma tentativa que a Câmara Municipal faz de tentar resgatar, de tentar ampliar, dar visibilidade para esse tipo de pessoa que ajuda nesse sentido na cidade de Jacareí. Rodrigo. A gente tem um pedaço do depoimento da Fátima, vamos então acompanhar esse trecho. Então, amar um animal é como amar um filho. Você tira do bolso para o teu filho, não tira? Você fica horas à noite acordado pelo teu filho, não fica? Nós também ficamos. Nós saímos de casa, vou para o abrigo às vezes 3 horas da manhã, fazer inalação em gato. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui até hoje, foi por eles. Então, desde pequeno, larguei minha vida para poder cuidar deles. Trabalhei no Hospital da Santa Casa de Jacareí durante 12 anos, como a técnica de enfermagem, como atendente de enfermagem, que era o primeiro cargo que a gente tinha, e auxiliar de enfermagem. Hoje eu sou técnica de veterinária. Então, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento para dar a eles. E gato é bem mais difícil de cuidar do que cachorro. Gato tem muito mais doenças virais do que cachorro. E você gasta o dobro com gato. Agora vamos falar um pouco sobre os 3 projetos que foram aprovados na ordem do dia. O primeiro é sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí, cuja autoria é da mesa diretora, formada pelos vereadores Lucimar Ponciano, presidente do PSDB, Abner de Madureira, do PR, primeiro secretário, e a Márcia Santos, segunda secretária do PV. É isso? Exatamente, Rodrigo. Os 3 projetos, na verdade, têm baixo impacto externo, não causa muita diferença em relação à população de Jacareí, são projetos muito mais internos, 2 de homenagem e esse que você mesmo disse, interno, projeto de decreto legislativo da mesa diretora, de uma maneira bem geral, ele altera referências de 5 cargos aqui na Casa Legislativa, cargos em que estava desatualizados, em que necessitava de um ajuste, principalmente após os ajustes do prefeito Isaías a alguns servidores da prefeitura. Então, para equilibrar
para que os cargos sejam iguais, principalmente os que têm atribuições semelhantes, a Câmara também precisa fazer esse reajuste para atualizar a lei interna aqui da Câmara Municipal de Jacareí e, além do mais, também tentar otimizar um pouco da máquina pública, tentar valorizar o servidor público e assim melhorar um pouco a respeito do serviço público de Jacareí. Esses cargos, de uma maneira geral, assistente de telefonia, motorista de gabinete, secretária administrativa e agente de segurança, todos eles vão para a referência 7 e o cargo de analista de mídias sociais, que era de referência 13, vai para a referência 14. Esse cargo é um pouquinho diferente, ele possui atribuições bastante semelhantes ao analista de comunicação, entretanto o valor, o rendimento salarial dele era abaixo. Então, para fazer essa correção, já que as atribuições eram bastante semelhantes, inclusive para que a ocupação do cargo exigia basicamente as mesmas coisas que o analista de comunicação, para tentar nivelar isso, foi aumentado a referência deste cargo, então fica todos para a referência 14, Rodrigo. A gente pode agora falar em conjunto dos próximos 2 projetos, que são de título de cidadania. Um foi para o José Vaz Pinto e o outro Antônio Moura da Silva. Eram votações secretas, só foram revelados porque foram aprovados pelos vereadores. Então esses 2 projetos foram aprovados e vão ser marcadas as sessões solenes para homenagear essas 2 pessoas. Exatamente, em breve então nós teremos 2 sessões solenes. Pode ser que aconteça de sessões unidas, pode ser que não, isso depende muito da presidente Lucimar Ponciano, mas o interessante é ressaltar que esses 2 foram os homenageados deste dia, e quando tiver essa sessão solene, posteriormente nós estaremos falando um pouco mais a respeito dessas pessoas que foram homenageadas, Rodrigo. Tá certo, Márcio, muito obrigado pela sua participação. Você acompanhou o resumo da sessão número 31 aqui da Câmara de Jacareí, que aconteceu no dia 3 de outubro de 2018, TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade.